Vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina. Em primeiro lugar, termos todos consciência que estamos a caminho. Não é? Estamos a fazer um caminho, estamos a caminho e fomos provocados para fazer o caminho juntos, uns com os outros. Não uma corrida de fundo isolada, mas cada vez mais termos consciência que fazemos caminho como povo. E chegar a uma estação a meio do caminho, ou meio do início, ou meio do fim, nunca sabemos, chegar a meio de uma viagem implica sempre muito respeito pela caminhada feita e alguma coragem para questionar o caminho feito, como é óbvio. Confesso que o que mais foi difícil para mim, naqueles dias, naquelas semanas, foi, porque não tinha tido a experiência anterior, os grupos de trabalho com aquela metodologia da conversação do espírito. Confesso que a certa altura já cortava os pulsos, daquilo que significava converter-me àquela dinâmica e àquela metodologia. Mas, passado metade, já era qualquer coisa normal, já fazia parte, enfim, da aprendizagem, do protocolo e da metodologia. Foi muito importante aqui nos grupos, em que eu acho que mudei só 2 vezes de grupo, um grupo, depois outro, depois voltei ao início. Eu não me lembro qual era o nome da função, mas foram senhoras que nos calharam, na primeira vez, depois um senhor, depois uma senhora, que eram responsáveis por distribuir jogo, por fazer com que as coisas funcionassem. E eu tenho muita gratidão a essas pessoas, porque de facto fizeram com que cardeais, bispos, padres, leigos, mais ou menos famosos, mais ou menos anónimos, a certa altura éramos irmãos conhecidos desde sempre. Temos uma comissão sinodal diocesana, constituída por um sacerdote e 3 leigos, 2 leigas e 1 leigo, mais o sacerdote, que eu já herdei quando cheguei e pedi-lhes que continuassem a fazer o trabalho que tinham feito. Sei que antes tinham feito trabalho de grupos paroquiais, vicariais, o trabalho do terreno que foi feito por algumas dioceses, e Setúbal também, e eles agora, aliás, nestes dias últimos, estiveram no jubileu, também participaram, e sou muito grato por isso, que temos de ter consciência que os leigos, enfim, tenham vida para além da participação nestas coisas que a Igreja lhes pede, e estivemos reunidos há dias para preparar aquilo que serão os próximos passos. Nós, já comigo em Setúbal, eu pedi-lhes que eles fizessem um circuito por toda a diocese, ao nível das vigararias, para uma atualização, tipo revisão da matéria dada e projeção dos passos seguintes, que o fizeram, e eu pedi-lhes que me remetessem um documento síntese disso. É assim, eu quero meter-me o menos possível nestas fases. Acho que é mais puro que venha ter ao Bispo as coisas já, o diamante lapidado, porque acho que é do que se trata, não é? Isso que está a fazer com imprescindível protagonismo laical, no caso de Setúbal, é a maioria esmagadora, 3-1, e depois nos conselhos também, mas eu acho que é muito importante nós permitirmos que o diamante seja lapidado e ganhe valor exatamente por isso. E, por exemplo, porque está mais fresco, aquilo que vamos fazer este ano pastoral 25-26. E uma das coisas que estamos a arrancar, em Setúbal tem sido difícil a concretização da constituição dos conselhos pastorais paroquiais. Tem sido difícil. A primeira, eu estou lá há 2 anos, a primeira carta pastoral pedi que se constituíssem, a segunda carta pastoral pedi, insisti e rezei para que se constituíssem, e a terceira carta pastoral, que foi há dias, pedi, rezei, insisti e supliquei. Não sei qual é que será a palavra a seguir, mas estou muito grato porque nós somos 57 paróquias e nós já passámos a barreira dos 40. E, portanto, mas é fundamental. Estas instâncias de sinodalidade prática são fundamentais. E eu não consigo entender
Por que razão é que uma paróquia não o constitui? Aliás, eu até uso a imagem, nem os párocos são monarcas, nem é preciso também, enfim, transformar os leigos em miniaturas de padres ou coisas parecidas, não é? Portanto, cada um no seu lugar, cada um respeitando a sua missão. Mas este ano pastoral, com a ajuda desta comissão e com a ajuda destes 40 já constituídos conselhos paroquiais pastorais, vamos aprofundar para que todos saibam qual é de verdade a missão, a função, porque às vezes nós convidamos as pessoas e normalmente enganámos-las. Olha, não dá trabalho nenhum, é só uma reunião por ano. Pronto, está enganadinho. E a partir daí, muitos acreditam nisso e depois também as coisas não produzem como deviam produzir, em razão destes mínimos olímpicos que nós vamos combinando uns com os outros. Depois, também os conselhos paroquiais para os assuntos económicos também são muito importantes e é fundamental que todos cresçam na corresponsabilidade pelas decisões da vida material da comunidade, de maneira que nem o pároco se sinta único e exclusivamente o dono, nem os leigos se sintam desresponsabilizados, nem também erradamente responsáveis pela decisão final. E são estas para este ano pastoral, são a constituição dos conselhos, o trabalho formativo com os conselhos. Nós vamos ter no dia 28 de fevereiro próximo o primeiro grande encontro de todos os conselhos pastorais paroquiais constituídos. Estou muito curioso e muito orante por esse encontro, para que cada um comece a levar a sério a responsabilidade de fazer parte deste tal caminho, porque a sinodalidade é querermos, desejarmos e aceitarmos caminhar juntos, não é? E o que é isso? É fácil. Ouvir, rezar, discernir e decidir. E eu aqui digo, decidir, porque às vezes acho que há processos que esquecem a última parte e passam eternamente a refletir, a discernir, a rezar e depois falha a decisão. E a decisão é muito importante. Olha, acima de tudo nós temos todos que também temos que nos converter a que ninguém é dono da sinodalidade e ninguém é dono do caminho. Ou seja, se há um dono é Cristo Rei. Já que há poucos dias celebramos Cristo Rei. O Espírito Santo, Deus, Jesus, eles são os donos do caminho. São eles que nos inspiram, que nos projetam, que nos provocam e por isso, em primeiro lugar, temos que dar graças a Deus não sei se por loucura, por martírio, muitos leigos se colocarem na linha da frente do pelotão de fuzilamento para nos provocarem, para nos ajudarem à reflexão sobre exatamente esta temática. E com equilíbrio, porque às vezes nós conversamos, eu não sou muito erudito naquilo que significa a sistematização académica das coisas, chateia-me, aborrece-me, e não tenho muita paciência para isso. Mas ainda bem que há quem o tenha para nos ajudar a arrumar as coisas e a refleti-las de modo científico. Mas eu temo muito às vezes que nos distraiamos demasiado com uma tentativa de tornar a sinodalidade uma cátedra da faculdade não sei de quê. Eu acho que isto não é propriamente a urgência. É preciso sistematizar, é preciso aprofundar, é preciso refletir, mas a minha preocupação como pastor, acima de tudo, é que as minhas ovelhas entendam, saibam e entendam. Não é? Porque, acima de tudo, e eu tenho notado nestes 2 anos, acho que é uma urgência, uma aproximação e familiaridade, vejam lá, com a palavra de Deus. Acho que há um déficit de tamanho das pessoas mais diversas que encontramos no dia-a-dia, nas paróquias, nos serviços, nas comunidades, que é um déficit gigantesco de familiaridade, de conhecimento com a Sagrada Escritura. E isso estou convencido que temos de fazer alguma coisa. Depois, se nós saltarmos da Sagrada Escritura para o magistério da Igreja, para os documentos do Papa, para não sei o quê, então é melhor não continuar a conversar, porque isto vai acabar muito pessimista. Em relação à rede, agradecer o trabalho que fazem, que ofereçam os sofrimentos para a salvação do mundo, mas na certeza de que não é trabalho deitado fora, pelo contrário. Não é? E acredito que estes caminhos das dioceses, das paróquias, dos movimentos, estes caminhos, sendo caminhos de Deus, vão se cruzar. A certa altura vão se cruzar. Vai demorar mais ou vai demorar menos tempo.